Por que que algumas pessoas conseguem e outras não? Ou seja, o que leva algumas pessoas a atingirem o alvo, conquistarem o sucesso e outras não? Mesmo vivendo, aparentemente, vivendo vidas parecidas, às vezes vivendo na mesma sociedade, vivendo no mesmo estado, vivendo na mesma cidade, vivendo no mesmo bairro, e algumas pessoas conseguem e outras não. O que leva algumas pessoas a atingirem o sucesso que almeja, o que leva algumas pessoas a ganharem dinheiro e outras não. O que leva algumas pessoas a emagrecerem, ter o corpo que deseja e outras vivem lutando contra a balança. O que leva algumas pessoas a terem famílias felizes, casamentos felizes e outras vivem em pancadaria. Ou seja, o que faz algumas pessoas conseguirem e outras não. Então, eu falo para vocês, crenças que estão dentro da gente, crenças que estão enraigadas, crenças que nós carregamos dentro da gente, no nosso inconsciente, e nós não percebemos isso. Por isso que muitas vezes a nossa vida não vai, a nossa vida não flui, a nossa vida não... Mesmo algumas vezes a gente dá alguns passos para frente, mas parece que a vida nos puxam para a estaca zero. Então, crença tem como base de tudo isso. Se nós formos investigar o que de fato está acontecendo, com certeza tem uma crença por trás desses insucessos ou por trás desse sucesso. E o que isso tem a ver com inteligência emocional, Norberto? Já que essa é uma série sobre inteligência emocional. Tudo! Se você não assistiu o vídeo anterior, eu convido você a assistir, que lá eu falei sobre a tríade da inteligência emocional. E como você sabe, as emoções, elas são automáticas, elas estão embutidas dentro da gente. As emoções, elas são algo involuntário, né? Ou seja, são coisas involuntárias que ela vem sem você perceber. Somente quando você tem inteligência emocional, quando você passa a perceber as suas emoções, você vai tomar novas decisões, fazer novas escolhas mediante as mesmas crenças, inclusive, que você tem. Mas, para você tomar novas decisões, fazer novas escolhas, é importante que você perceba também quais são as crenças que tem por trás daqueles pensamentos que são gerados para você não conquistar, para você não dar conta, para você procrastinar. Então, nesse vídeo, eu vou resumidamente, né, porque crença é um assunto muito amplo, tem vídeos que eu gravo aí de 1 hora e meia, somente falando sobre crença. Nos meus treinamentos de inteligência emocional, eu pego quase 2 horas para falar sobre crença, porque a base de tudo, de fato, é crença. Mas aqui eu vou resumir para você e trouxe aqui para você 4 tipos de crenças que nós temos, para você entender melhor. Porque muitas vezes nós não conseguimos algo e vasculhamos essas crenças e essas crenças não aparecem. Às vezes nós não encontramos essas crenças. E lembrando que quando eu estou falando de crenças aqui, não são crenças religiosas, apesar que as crenças religiosas influenciam também no nosso sucesso ou na nossa falta de sucesso. Então vamos lá. 4 tipos de crença. Nós temos as nossas crenças genéticas. E o que são isso, Norberto? As crenças genéticas são as informações que são passadas de forma hereditária. Hereditária no sentido dos nossos ancestrais. São crenças que vêm passando de tataravós. Só que isso é muito mais profundo, essas crenças genéticas, isso é muito mais profundo do que poucas pessoas imaginam. Então nós temos informações de centenas e centenas de gerações. Nós temos informações desde antes de 70 mil anos atrás, quando nós éramos uma população muito pequena de seres humanos. Então as crenças nós vamos trazendo, elas embutidas nas nossas células, e isso faz parte do nosso sistema nervoso. Ou seja, as crenças genéticas é o que está no nosso instinto. Essa é um desafio, talvez seja a mais desafiadora para vasculhar,
porque faz parte de algo muito automático, é algo muito profundo dentro da gente. O segundo tipo de crenças são as crenças, de fato, o nome hereditária. São as crenças que os nossos pais implantam na gente. Pai substituto, né? Tios, avós. São as crenças como você não é capaz, você não sabe, você não faz nada direito. Ou seja, tudo que nós ouvimos e vemos e sentimos em forma de informação pelos nossos heróis, a partir do momento da fecundação, está embutido dentro da gente. Então, aquelas crenças de capacidades e essas crenças de falta de capacidade pode estar aí também dentro das crenças hereditárias. O terceiro tipo de crença é a crença sociocultural. São as crenças implantadas pela sociedade. Crença, por exemplo, se você não tiver um corpo bonito, você não vai ser aceito. Se você não tiver isso, você não é aceito naquela empresa. Então, são crenças que foram implantadas pela questão sociocultural. Como também religião, né? As religiões, elas implantam muitas crenças, e aqui eu não estou falando que isso é ruim ou é bom, depende. Se você é uma pessoa que busca na sua religião e você conquistou o que você deseja, ótimo, mas a religião, essas religiões, principalmente as mais rigorosas, elas implantam muitas crenças e muitas crenças limitantes na gente, né? Mediante o nosso crescimento. As crenças são embutidas também nas questões sociocultural, atualmente pela internet, pela televisão, pelos podcasts que nós escutamos, né? Que hoje são muitas informações e às vezes a gente nem vai buscar, não vai validar essas informações e já criamos uma crença que aquilo é desse jeito. Então essas são as crenças sociocultural, que faz parte da gente. E lembrando que tudo isso gera emoção. Então aqui eu falei sobre as crenças genéticas que geram emoção dentro da gente. Eu falei sobre as crenças hereditárias que influenciam totalmente nas nossas emoções. Essa tem um poder muito grande também. As crenças sociocultural que talvez não tenham um peso tão grande, porque quando nós temos consciência de avaliar aquilo e separar o que é bom para a nossa vida e o que não é, então nós já temos escolha. Essa nós podemos escolher, mas essas são influenciadas pelas crenças hereditárias e pelas crenças genéticas. E a última crença, nesse caso, nesse vídeo, né, são as crenças pessoais. As crenças pessoais, elas advêm de todas essas outras crenças que nós temos, né, das crenças genéticas, das crenças hereditárias e das crenças pessoais, mas das crenças sociocultural, mas as crenças pessoais são aquelas que nós vivenciamos algo e passamos e fortalecemos uma crença a partir daquilo ali, pela nossa vivência. Eu vou pegar um exemplo de uma separação. Então, um casal separa. Por que esse casal separou? Possivelmente foi influenciado por essas outras crenças que eu falei anteriormente. Mas a partir daquele momento, ele cria uma crença que casamento não é bom, que mulher é infiel, que marido é desleal, que casamento é uma instituição falida. Ou seja, ele vivenciou aquilo, né? Aí criou uma crença sobre aquilo que gera um certo tipo de emoção e dali para frente talvez ele nunca consiga um outro relacionamento ou todos os relacionamentos que ele consiga seja parecido com aquilo, porque ele gera emoção em volta disso, ele acaba atraindo dentro do seu comportamento, dentro da sua comunicação, pessoas igual a que ele teve. Então, aqui passei 4 tipos de crença. Espero que tenha ajudado você. Vai lá e assiste os outros vídeos e deixa um comentário aqui embaixo para mim, que isso me motiva escrever mais e gravar mais vídeo para você, porque você é o motivo de eu entregar conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.